Olá, meu nome é Eduardo, eu sou professor de filosofia e eu gostaria de dar início à nossa reflexão filosófica com uma pergunta muito simples, mas que também é essencial, principalmente na disciplina de filosofia. Eu diria até que ela deve vir antes de todas as outras quando a gente está ensinando filosofia. E a pergunta que eu estou me referindo é, afinal de contas, o que é filosofia? A reação mais frequente que eu recebo quando digo que sou professor de filosofia é: ah, que legal, professor de filosofia. Ah, filosofia é bem legal, é muito bom. O que estuda filosofia mesmo? Além disso, é muito comum ver as pessoas na rua falando: olha lá, filosofou, hein? Filosófico isso aí, hein? E ainda assim, quando alguém diz algo realmente filosófico, normalmente a reação é: ih, já tá filosofando, ó. Tá bem fora da casinha já. Ih, deve estar usando droga, com certeza, pra estar falando umas asneiras dessa. Então eu acho que por mais que a maioria de vocês já tenham tido aula de filosofia, a pergunta permanece. Afinal de contas, o que é filosofia? O que estuda a filosofia? Por que quando se fala em matemática eu sei exatamente do que se trata e quando se fala em filosofia eu tenho dificuldade de responder? Por que essa dificuldade para dizer o que é filosofia? Essas e outras perguntas no Jornal Nacional. Boa noite. Aí o William Bonner, gravei o negócio que tu pediu aqui. A primeira coisa que é preciso esclarecer é: qualquer coisa dita de forma rebuscada ou complicada não caracteriza em nada a filosofia. E não, filosofia não é coisa de pessoa drogada ou de pessoas desconectadas com a realidade. Muito pelo contrário, a filosofia exige uma lógica e coerência tão grande quanto qualquer cálculo matemático ou estudo científico. Mas a pergunta ainda permanece: o que é filosofia? Por que é difícil dar um conceito para a filosofia? Essas duas perguntas podem se dividir em tantas outras, mas comecemos pela mais simples. Por que é tão difícil caracterizar a filosofia? Por que é tão difícil dizer o que é a filosofia? Lembrando, é claro, que como a filosofia não é uma ciência exata, irão existir várias respostas para uma mesma pergunta, e aqui eu irei apresentar a que me parece mais coerente. E a resposta resumida de por que é difícil caracterizar filosofia é simplesmente porque muita coisa já foi filosofia. Lá nos primórdios da filosofia, e por que não dizer do conhecimento em geral, não havia uma distinção clara entre as áreas do conhecimento, assim como nós temos hoje. Mas professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os conhecimentos de física, química, biologia não necessariamente se enquadravam como física, química e biologia, mas sim faziam parte da filosofia, fazia parte de um conhecimento filosófico. Mas professor, isso quer dizer que os filósofos escreviam sobre física? Sim. Isso quer dizer que as perguntas que hoje são respondidas pela física, naquela época eram respondidas pela filosofia? Sim. Isso quer dizer que os filósofos da época eram biólogos, químicos, físicos e cientistas em geral? Sim. De uma forma geral? Sim. Ah, professor, tá inventando isso aí, né? Não tô não. Quer ver? É o bom que eu faço professor e como é vídeo, eu faço professor e o aluno, né? Isso aqui se chama atuação, pessoal. Não sei se vocês perceberam. Aristóteles, um dos gigantes da filosofia, ele que estabeleceu a base para a ciência como nós conhecemos nos dias de hoje, ele era filho de médico. E o que ele fazia? Ele testava o efeito de chás medicinais. Aristóteles era um grande observador da natureza. Além disso, vocês encontram a obra denominada Física, de Aristóteles, onde ele trata, por exemplo, do tempo, que hoje é muito mais assunto da física do que da filosofia. Os primeiros filósofos da história vão escrever sobre a origem do universo, aquilo que permanece em todas as coisas, aquilo que dá origem a tudo, e é um assunto que passa a ser, futuramente, muito mais a ver com a física do que a filosofia também. Pitágoras, esse mesmo, do Teorema, também era filósofo. Como vocês podem perceber, muita coisa já foi considerada filosofia, e por isso essa dificuldade em defini-la de maneira precisa. Tá, mas peraí, era assim e agora não é mais? Ora, o que aconteceu foi que as outras áreas do conhecimento foram crescendo de maneira independente, e os filósofos foram perdendo a legitimidade de falar sobre questões de física, química, biologia, etc. Ao longo dos séculos, então, a filosofia foi perdendo objetos de estudo, perdendo focos de questionamento, mas existem ainda alguns abacaxis que a filosofia tenta descascar até os dias de hoje. Evidentemente que há muitos ramos na filosofia, e nós vamos estudar um pouco de cada um deles, mas existem três que se destacam e são praticamente exclusivos da filosofia. São eles a ética, a epistemologia e a estética.
Eu poderia me estender, falar sobre cada um desses ramos da filosofia, suas subdivisões, estabelecer seus conceitos, mas nesse caso serei mais resumido. Irei deixar para vocês, de forma resumida, o que cada um desses ramos da filosofia quer saber. A ética irá tentar responder perguntas como, por exemplo, o que é o certo a se fazer? Qual é a melhor vida a ser vivida? Existe uma vida boa a ser vivida? O que eu tenho que fazer para ter uma vida boa? O que tenho que fazer para viver bem com os outros? A epistemologia já vai tentar responder perguntas como, por exemplo, o que é o conhecimento? Como adquirimos conhecimento? É possível adquirir conhecimento? O que tem que passar pela minha cabeça para eu poder afirmar que conheço alguma coisa? Quais são os nossos limites para conhecer o mundo? A estética, por sua vez, já vai tentar responder perguntas como, por exemplo, o que é o belo? O que algo tem que ter para ser belo? A beleza, ela está nos olhos de quem vê ou no objeto observado? Como vocês podem perceber, o ato de perguntar e a filosofia, elas andam de mãos dadas. É uma relação incrível. Por isso que a brilhante autora Marilena Chauí vai nos dizer na introdução do seu livro Convite à Filosofia, mais ou menos o seguinte: assim, uma primeira resposta à pergunta o que é filosofia poderia ser a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Perguntaram certa vez a um filósofo: para que filosofia? E ele respondeu: para não darmos nossa aceitação imediata às coisas, sem maiores considerações. Espero que esse vídeo não tenha apenas esclarecido um pouquinho sobre o que é filosofia, mas também tenha esclarecido um pouco sobre o que vocês devem procurar entender quando estudam filosofia, ou seja, o que esses autores estão tentando nos dizer, que perguntas eles estão tentando responder. Afinal de contas, eu tenho a nítida impressão que é muito mais fácil estudar quando a gente sabe o que a gente tem que aprender. Um excelente ano letivo a todos e eu vejo vocês na próxima! 1, 2, 3 e... Plau, teste, som. Tá gravando? Tá gravando. Beleza? Uma pergunta muito simples, porém essencial, principalmente... Olá, meu nome é... A pergunta mais referente, dicção 10. E ainda assim, quando alguém diz algo realmente filosófico, não tô não. Quer ver?